há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Feche os teus olhos mais uma vez, por gentileza. Senhor, obrigado. Obrigado por essa semana, pelo dia, e obrigado por esse culto que é para o Senhor. O culto não é para nós, não é para a igreja, mas é para o Senhor, e a nossa devoção sempre será em que o Senhor receba cada momento, a cada instante, cada palavra, cada gesto, cada comportamento nosso, diretamente para o Senhor e também através dos nossos irmãos, amando, servindo cada um deles. E agora, diante da tua palavra, a nossa oração é que o Senhor continue ministrando sobre as nossas vidas, continue falando em cada coração, que a nossa mente ela seja levada nesse momento cativa em obediência à tua palavra, cessando agora toda movimentação, toda agitação interior, toda preocupação. Nós queremos ordenar para a nossa alma, como o salmista fez: minha alma, por que está agitada? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Nós esperamos em Ti, Senhor. Nós esperamos pela Tua palavra, pela Tua voz. Assim nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Você que crê e concorda, diga amém. Amém. Irmãos, eu não sei quantos anos você tem. Opa! Falar em anos, caiu algo aqui que revela a idade. Quantos anos você tem? O que você já viveu? Para você chegar à conclusão hoje, nessa noite, a respeito do sentido da sua vida. Se você é feliz, se você está feliz com a sua vida. É uma pergunta que muitas vezes nós achamos que ela é mais feita no início da nossa vida, na adolescência, na juventude, quando nós estamos no início de tudo. Mas a grande verdade é que em algumas fases da nossa vida, independente da idade, eu acredito que isso aconteça, de nós olharmos para o sentido, porque quando chegamos em um determinado momento ou numa determinada idade e olhamos para trás, eu posso dizer um pouquinho, apesar de não ser tão avançado em idade, assim como o Sérgio, será que tudo que eu vivi, tudo que eu empenhei a minha vida, tudo que eu lutei, valeu a pena? Será que tudo isso faz sentido? E é sobre isso que o autor de Eclesiastes, ele narra. Eclesiastes significa pregador, aquele que está numa reunião, numa assembleia, falando, pregando. Mas é importante lembrarmos que o autor, a grande maioria vai dizer que é Salomão, porque os primeiros versículos ali diz que ele foi rei em Israel, ele foi filho de Davi. Ele, antes de escrever Eclesiastes, escreve Cantares na sua juventude, Provérbios na fase mais adulta, e Eclesiastes na melhor idade, numa idade mais avançada. E ele então começa a, digamos assim, filosofar, a fazer alguns questionamentos diante daquilo que ele conhece, diante daquilo que ele viveu. E eu peço que você acompanhe aí comigo
nos primeiros versículos do capítulo 1, ele diz assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Para aqui um pouquinho. Olha só, Salomão ele chega aqui e lendo, nós podemos dizer que é o frustrante vazio da vida, porque ele diz assim, dependendo da versão que você ler, vai falar sobre vaidade. Versículo 2, dependendo da versão, é vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E a vaidade, no sentido original bíblico, não é como no português. No português é um excesso de admiração pessoal que você quer tirar do outro, mas não é isso no sentido bíblico. No sentido bíblico, a palavra original é revel, e revel significa fumaça, algo passageiro. Então o que Salomão está querendo dizer, que tudo o que acontece é passageiro, tudo é revel. Mas eu quero dizer para você que quando eu me deparei com o livro de Eclesiastes, há muitos anos atrás, eu entrei numa, vamos dizer assim, numa pequena crise. Lendo ele todo, meditando nele, eu falei, puxa, mas então nada faz sentido. Nós fazemos tudo o que é lícito, tudo o que é louvável. Você estudar, se formar, casar, ter filhos. Mas o que Salomão está dizendo é que nada disso faz sentido, que tudo isso é passageiro. E eu entrei então numa pequena crise ali. E eu gosto dos momentos de crises, porque são momentos em que nós temos a oportunidade de refletir, de avaliar, e então irmos para a palavra de Deus. E o que eu quero indicar para você, não aconteceu isso comigo. Se tivesse acontecido, talvez não teria batido essa crise. O detalhe importante está no final do versículo 3, são dois detalhes. No final do versículo 3 diz que tudo foi feito debaixo do sol. Então ele diz que tudo é passageiro, tudo é vaidade debaixo do sol ou debaixo do céu. Esse detalhe é extremamente importante. Por quê? O que ele quer dizer é que tudo que é terreno é transitório, tem um início e terá um fim. Ainda que tudo seja bom, que seja plano de Deus, propósito de Deus, mas sendo debaixo do céu, é passageiro, vai passar. O que isso significa? Que ao conhecer o nosso Criador, nós devemos olhar acima do sol, acima do céu. E aí, como nós faremos isso se nós somos terrestres? Nós vamos ver isso. Outro detalhe importante, lá no capítulo 12, é importante, antes de entrarmos, olharmos para isso. No capítulo 12, versículo 13, ele diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ele diz de tudo. Então, ao olhar para aquilo que Salomão escreve, pela ótica de que ele está falando de tudo terreno, debaixo do céu, é vaidade,
E ao olhar para aquilo que ele finaliza, dizendo que o mais importante de tudo é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Sendo assim, eu quero continuar. Olha só o que diz no versículo 4, capítulo 1, voltando lá para o capítulo 1, tá? Esses dois detalhes, eles são importantes, porque ao refletir sobre a vida, a importância da nossa vida, o sentido da vida, olhando para esses dois prismas, fará toda a diferença. O capítulo 1, versículo 4, ele continua dizendo: olha, uma geração vai, gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Então, em primeiro lugar, o frustrante vazio da vida debaixo do sol. Ele é frustrante porque uma geração vem, outra geração vai, mas a natureza, tudo vai continuar acontecendo do mesmo jeito, nada vai mudar. O sol, a lua, as estrelas, os rios, os mares, eu e você passamos, tudo passa, mas essas coisas elas continuam. Então, se olharmos agora para apenas de uma maneira aqui terrena, é frustrante. Por isso que eu fiz aquela pergunta se você é feliz com a sua vida. E eu não falo feliz no sentido daquilo que você tem, daquilo que você faz, porque você precisa saber disso. Você não é o que você faz. Você não é o que você tem. Porque o que você faz, o que você tem, também é passageiro. Tem coisas que você não tem mais hoje, teve no passado. Sim ou não? Tem coisas que você fazia no passado, não faz mais hoje. Imagine se você fosse aquilo que você já fez, aquilo que você já teve. Quem seria você hoje? Quem seria eu? Então, olhando aqui de uma maneira apenas terrestre, isso é frustrante, não faz sentido nenhum essa vida. Não faz sentido porque é acordar de manhã, com o despertador ou sem despertador, mas acordar, tomar um café, de preferência antes do café fazer o devocional, tomar o café, ir trabalhar, voltar, ter um momento com a esposa, dormir, final de semana ir para o culto, ir para a célula, fazer tudo isso, mas tudo continua acontecendo de uma maneira repetitiva, e os nossos filhos vão repetir coisas parecidas. Qual o sentido da vida? Qual o sentido de tudo isso? Qual o sentido de você acordar cedo? Qual o sentido de estarmos aqui nessa noite? Ainda que seja para louvar, adorar ao Senhor, amém. Mas aqui, esse encontro também vai passar. Nós temos uma facilidade de nos apegarmos ao presente, aquilo que estamos fazendo hoje. A minha casa, os meus filhos, o meu carro, a minha igreja. E nós não gostamos de mudar porque temos apego àquilo. Porém, é verdade, tem outras pessoas que não têm apego nenhum, e aí também é o contrário, é tão desapegado que não valoriza o que tem. Não, também não é sobre isso, mas eu preciso refletir, porque é muito vazio uma vida que, ainda que seja lícita, que me gere alguns prazeres, porque quem está falando foi o homem mais sábio que existiu. Então ele entende tudo, absolutamente tudo, dos prazeres lícitos, ilícitos, sabedoria, conquistas, e ele diz que tudo isso é vaidade, é passageiro. Então, debaixo do sol é um frustrante vazio da vida. Mas avançando um pouco,
no capítulo 3, nós vamos ver a respeito do tempo. O capítulo 3, ele diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O soberano controle do tempo e a eternidade. Você está com o relógio aí? Tem relógio de celular? Nós conseguimos controlar esse relógio, porque ele tem uma bateria. Ele precisa ser carregado. Mas eu e você não podemos voltar nem um minuto atrás e refazer aquilo que aconteceu. Nós achamos que tempo perdido pode ser recuperado, ou então prejuízo pode ser recuperado lucrando ali na frente. Empresário, comerciante autônomo, por exemplo, que tem um prejuízo, mas eu vou recuperar o prejuízo. Prejuízo não tem recuperação, foi prejuízo. Por quê? Porque passou, você perdeu aquilo. Você terá um novo lucro, algo que foi conquistado no futuro, estava no futuro e veio para o presente. Eu e você não podemos controlar o tempo. O meu tempo, o seu tempo, não é o mesmo tempo do Senhor. A palavra dele mesmo afirma para nós. Por quê? Porque para Deus 1000 dias é como um, e um como 1000. Isso significa que, sabe o que isso significa? O tempo de Deus sendo diferente de mim e de você, do nosso. Imagine só, se eu e você pudéssemos controlar o tempo, nós mudaríamos muitas coisas do passado. Eu mudaria. Quem aqui mudaria? Amém. Ó, só eu e o Neidão? Quem aqui mudaria? Amém. Mas não tem como. Então nós podemos fazer algo hoje do presente para o futuro. Mas olha só, Deus, Ele está aqui agora, nesse presente momento, mas no mesmo instante, isso é muito louco, Ele está no mesmo instante, lá naquele dia que você falou assim: se eu pudesse eu teria feito tudo diferente. Pode ser o ano passado, pode ser 10 anos atrás, 30, 100 anos atrás, quantos anos você quiser. Ele está lá nesse mesmo momento. E Ele está também daqui a 30, 40 anos à frente, no mesmo instante. É louco ou não é? Por isso o tempo do Senhor não é o mesmo que o nosso, mas Ele enxerga além. Por isso que a vontade do Senhor para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável. E nós temos a tendência de ter uma vida acelerada diante da tecnologia. Eu vou te provar isso. Que você, diante de uma pessoa que estava ali falando, você automaticamente quis colocar ali na aceleração dela falar mais rápido. 2, 3, sim ou não? Uma vida mais acelerada, rápida, e nós, mais antigos, temos dificuldade com essa aceleração. Mas a questão não é quem está certo e quem está errado, mas sim perder o sentido da vida. E ela já é rápida demais, e nós queremos que ela acelere ainda mais. Ninguém tem mais tempo de ouvir o outro. De falar, nós queremos falar, mas de ouvir, então nós não podemos controlar o tempo, mas nós sabemos que Deus tem um propósito para mim e para você, dentro de um tempo determinado, e nós estamos vivendo e viveremos esse propósito. Você pode dizer amém? Amém. Em nome de Jesus. O próximo é o capítulo de número 7. E aqui você vai entender um pouquinho melhor quando eu quis dizer sobre as crises. O capítulo 7, do versículo 1, ele vai dizer o seguinte:
Não, na verdade não é aqui ainda, mas vamos lá. Capítulo 7, versículo 1. Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. A NVI aqui, ó. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Opa! É melhor ir a uma casa onde há luto. Não é esse momento mesmo que a crise bate, do que uma casa em que tem festa. Queridos, vamos ver se vai concordar comigo ou não, se não é para entrar em parafuso. Salomão está dizendo para mim e para você que é melhor. Quem é que gosta de festa? Quem é que gosta de ir no velório? Não precisa levantar não, que tem gente que gosta. Mas gostar a gente não gosta, mas a gente vai em respeito, né, em memória. Mas o que Salomão está dizendo é que é melhor ir num velório do que numa festa. Isso é muito louco. Que é melhor a morte do que a vida. Como pode uma pessoa sábia dizer isso? Lembrando que nós estamos falando debaixo do céu, debaixo do sol. Não faz sentido. Mas eu pergunto para você, onde nós mais refletimos sobre a vida? Nós conseguimos refletir a respeito da vida nas festas? Sim. Você vai num aniversário e você não vê a hora de comer, né? Então você reflete sobre a sua vida. Mas quando você vai num velório, você reflete sobre a vida como ela é. É isso. É terminar desse jeito. Não é possível que tudo que a pessoa fez, tudo que ela conquistou, acabar assim. E isso tem que nos levar a uma reflexão interior. Por isso ele diz que é melhor, não no sentido em que ele está desvalorizando a vida daquela pessoa. Não é sobre isso. É sobre o significado daquilo. Até mesmo porque nos momentos de festas nós não fazemos uma reflexão profunda. Se você vai numa celebração de casamento, saiba você ou não, você não está apenas indo numa festa, você está indo testemunhar diante das pessoas e diante de Deus que você aprova e apoia aquele casamento. Mas normalmente, na maioria das vezes, a gente não faz essa reflexão. Mas quando você está diante do vale da sombra da morte, ou vendo ali a morte na sua frente, que é o funeral, não tem como não refletir sobre isso. E se tem um lugar, eu não sei se você tem o mesmo sentimento que eu me sinto mais vulnerável, para não falar o pó, o esterco, é quando eu estou mal da saúde, estou doente, eu estou no hospital, eu estou internado. Quando a gente depende de um atendimento médico e aquela dor não passa. Eu me lembrei pela manhã de uma cirurgia recente e simples que eu fiz, mas eu fui anestesiado e voltando da cirurgia, da anestesia, mas não tinha voltado da anestesia ainda, e estavam me levando na maca até a Paula. Mas a única recordação que eu tenho até agora é que eu fui levado para um elevador, e do elevador até ela. Então eu só lembro do elevador e lembro de brincadeiras. Duas meninas estavam me levando e fazendo brincadeiras. Quem sai de uma cirurgia, principalmente foi no abdômen, você vai para a cirurgia do jeito que você chegou ao mundo, nu, apenas o avental ali. O que foi que aconteceu? O que fizeram? O que brincaram? Eu não sei até hoje. Você está rindo, né? Não foi com você. Quando chegou próximo da Paula, isso eu lembro também. Então eu só lembro do elevador, duas meninas, e chegando perto da Paula. Quando chegou perto da Paula, eu estava rindo também, e falei, Paula, elas estão aí brincando, elas estão tirando sarro de mim. Mas eu não sei o que aconteceu. Deixa eu te dizer algo. Ah, mas é homem não tem problema. Quem disse que não? Quem sabe o que aconteceu ali?
Deus. Só Deus e aquelas meninas, porque eu não lembro. Mas dependendo do que fizeram, isso também é abuso. Não é porque é homem, não. Eu me valorizo. Dependendo do que aconteceu, eu me sinto abusado, sim. Eu não sei o que aconteceu. Mas é nesse momento que eu quero mostrar para você que o quão vulneráveis nós somos. Somos vulneráveis, não temos o controle de nada, nem da nossa nudez num momento como esse. É revoltante, sim. E aí, o que isso me faz refletir? Não na revolta das meninas e de repente se sentir de alguma maneira ofendido ou abusado, ainda que seja, mas o quão passageiro a vida é, como ela de repente é tratada de uma forma tão solúvel, tão passageiro, como uma fumaça, e a gente se apega tanto às coisas terrenas. Então nesse momento nós refletimos sobre o valor da vida. E ele diz no versículo 3 do capítulo 7: melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eu não sei você se chegou a essa conclusão, mas passando por isso na pele e refletindo na palavra de Deus, as melhores experiências minha e da minha esposa não são dos momentos de alegria, ainda que sejam maravilhosos, e eu gosto e a gente celebra, mas são dos momentos de dores, dos momentos mais difíceis, porque é nesse momento em que a gente tem a oportunidade de refletir no que de fato vale a pena, no que de fato eu devo gastar a minha vida. Porque falando de vida, falando de morte, do que vale a pena, falando de sofrimento, o que é que nós mais carregamos hoje? Marcas de sofrimentos, de dores. E nós nos apegamos a essas marcas, ao invés de olhar para o Senhor, para a vida. A vida não é sofrer, mas Jesus não enganou nenhum de nós. Ele disse: olha, no mundo vocês terão aflições. Então ele não enganou ninguém. A nossa vida terrena, pós-pecado, é sofrimento, é enfado, é cansaço. Nós queremos viver uma vida como se não houvesse traições, enganos, mentiras, mas isso acontece, faz parte da nossa vida terrena, e nós precisamos nos livrar disso. E talvez nós olhamos para o sentido da vida e às vezes chegamos à conclusão: não, a vida não faz tanto sentido assim, eu não estou feliz hoje. Mas nós não estamos felizes por causa de um acontecimento ou de alguns acontecimentos. Mas aí eu pergunto para você: quantos acontecimentos maravilhosos Deus não fez na sua vida? Milagrosos. Mas nós somos tendenciosos a olhar para os negativos. E quando falo negativo, eu digo pessoa, porque não tem como falar de sofrimento e não chegar a pessoa ou pessoas. E eu preciso te dizer algo, e eu peço para você refletir nesse momento, no seu sofrimento, naquilo que você já viveu, naquilo que você já sofreu. Em muitos casos, se não todos, é impossível não chegar a uma pessoa ou algumas pessoas, ao rosto dela, ao ver ela. Mas eu preciso te dizer que o que essa pessoa fez contra você, para você, não foi pessoal. Ainda que uma pessoa tire a vida da outra, mas prejudicou pessoalmente, é verdade.
O que aconteceu foi que a pessoa que prejudicou, ela apenas revelou o coração dela. Aconteceu de você estar no caminho dela, no revelar desse coração. Porque senão a gente começa a olhar para as adversidades, e quando a Bíblia diz inimigos, nós pensamos em pessoas, e não são pessoas os nossos inimigos. As nossas lutas são espirituais, não são carnais. Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo? Por quê? Porque você perdoa um inimigo, uma pessoa. De repente você se reconciliou com ela. Está perdoado, está resolvido. E aí você nunca mais vai ser enganado, traído, não vão falar de você. Não é verdade? Não. Então não vai ser a primeira. E não vai ser a última. Então quantos inimigos nós vamos ficar colecionando? Então a Bíblia, ela afirma, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é pessoal. É um coração que não encontrou o sentido da vida ainda, da vida em Cristo, e ela está revelando como está o coração dela. Essa é a reflexão que nós devemos fazer. E então começar a enxergar a vida acima do sol, acima dessa passagem. E agora ele vai fazer alguns conselhos no capítulo 11, conselhos práticos. Capítulo 11, versículo 1, ele diz o seguinte: olha, lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 até com 8, porque não sabes que mal haverá ou virá sobre a terra. Olha só que interessante o conselho que ele dá. Um conselho aqui prático, mas também que fala de investimento, de desfrutar a vida. Lançar os pães sobre as águas significa você repartir o que você tem. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Está disposto? Se for cônjuge, não tem escolha, né? Tem que repartir. Pergunte para ela. Se você se comprometer nessa pergunta, joga para mim, tá? Fala que foi minha culpa, então o que eu posso fazer por você? Quando nós olhamos para a vida acima do sol, nós olhamos também para o próximo. O que eu posso fazer por você? O que eu posso repartir com você? Lançar os pães sobre as águas, dando um exemplo, e principalmente do contexto da época, o semeador, ao semear, ele separava uma reserva. Por exemplo, 30% das suas sementes. Ele poderia passar necessidade, mas ele não usava aqueles 30 enquanto não chovesse novamente. Em Reis vai falar sobre isso. Os reis, ele foi um rei. Nas embarcações ele devia embarcações. Por quê? Porque se uma fosse naufragasse ou os inimigos pegassem, tinha outra. Pega aí a chave, dos investimentos. Não invista tudo num lugar só. E aí ele fala, então lance o seu pão. E aí a semente, o semeador, ele guardava uma reserva. Ele mantinha os filhos todos os dias. Se não tivesse para ele, não comia. Por quê? Porque estava reservado. Porque não estava chovendo. Ele precisava plantar. E aí quando a chuva vinha, ele lançava as sementes. E ele teria a colheita. E ele diz, reparte com 7, com 8, porque você não sabe o mal que virá. Esse é alguns conselhos que ele dá, prático, de investimento e de desfrutarmos a vida. Mas eu quero também falar para os jovens. Tem jovem aí? Jovem mesmo, tá? Literal, não é de espírito. Porque jovem de espírito eu também sou. Velho, tem um velhinho aqui, É bom, é gostoso ter liberdade com os irmãos, né? Uma liberdade de amor, não pejorativa, né? Depreciando. E a gente sempre brinca um com o outro.
que a gente já está nessa idade de velhinho. Mas literalmente, cadê os jovens? Jovens, quero falar com vocês. Pegou aí. Olha só o que diz o capítulo 11, versículo 9 e 10. Capítulo 11, versículo 9 e 10 vai dizer o seguinte, vou colocar aqui na NVI também, para não ficar diferente. Alegre-se, jovem, na tua mocidade, seja feliz. O jovem que está perto de você aí, fala para ele: aproveite a vida. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar. Olha o conselho que você está dando para esse jovem. Tem certeza disso? Siga o teu coração e faça o que você tiver vontade. É isso que ele está dizendo. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Então, ou seja, isso nós falamos para jovens, mas é porque na juventude nós queremos aproveitar o máximo, curtir ao máximo. E eu posso dizer que eu fiz isso desde a infância, na verdade, não foi nem na juventude. Comecei na infância, adolescência, e quando foi para entrar na juventude eu casei, com 18 anos. Então, a questão é: curta, faça o que o teu coração está mandando. Não significa que é um mandamento, é uma reflexão. Saiba, porém, que um dia você vai dar conta de tudo que você está fazendo para o Criador da vida. Claro que nós, que não somos mais jovens, também vamos dar, porque fomos jovens um dia. Mas é importante, jovem, você refletir sobre isso, porque há uma preocupação no meu coração hoje, literalmente hoje, que nós, e nós eu digo geral, todas as igrejas, a sociedade, não conseguimos passar o bastão para vocês. Por que eu digo nós? Porque é muito fácil falar assim, ó: a minha geração foi melhor do que a sua. Os raízes aqui diriam isso? Eu acho que a minha geração foi melhor. Por quê? Porque dá a impressão que hoje tem uma geração mais fraca. E posso dizer que a grande verdade, e quando eu digo geração não quer dizer que todos aqui são, tá? Estou generalizando. E eu preciso chegar à conclusão, porque os dados vão dizer isso, que não é uma percepção, é uma realidade. Mas se isso aconteceu, é porque quem passou o bastão falhou. Então não tem como competir uma geração com a outra, sabe? É claro que, por exemplo, tecnologia, eu sou horrível. O meu neto de 6 anos já me ultrapassou faz tempo. Geração atual. Mas a preocupação com você, jovem, adolescente, é: reflita no valor da vida, de que a vida não são esses momentos passageiros. A vida que Deus tem para você, ela começou aqui, mas ela é eterna. Aqui sem Cristo é apenas uma vida terrena, tem início e tem fim, acabou. Mas a partir de Cristo, quando Cristo te resgatou, você começou a viver essa vida eterna aqui. Então, quanto mais cedo você conhecer a Jesus e Jesus te aceitar, é melhor. Porque quem disse que a vida com Jesus é chata, é monótona? Muito pelo contrário, é prazerosa. Quem disse que a gente não pode desfrutar dos prazeres dessa vida com Cristo? Claro que nós podemos. A questão é que o diabo, ele defraudou, ele deturpou os prazeres criados por Deus. E isso destruiu, trouxe destruição. E olha só o que diz no capítulo
de número 12, nós vamos chegar no final, no propósito maior. Ele diz no versículo 13, vamos ler a partir do 10, 12, 10. Procurou também encontrar as palavras certas que ele escreveu, era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, que cutuca, que perfura, né? E coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor, o Senhor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros e estudar demais. Mas também isso deixa exausto, ou seja, né, algo terreno também é vaidade. Não que não seja para estudar, mas o detalhe está no 13. Agora que você já ouviu tudo isso, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Então, olha só, queridos, triste é para uma pessoa chegar no capítulo 12, antes dessa conclusão um pouquinho, no versículo 1 ele fala assim, no versículo, não, na verdade eu me perdi aqui, ó, vocês vão me achar, quando o velho vai dizer, não tenho mais prazer nele. Quem consegue me ajudar aí? É o 2? Deve estar no 11, né? Hã? 12? 1? Não, não é. É isso mesmo, obrigado. 12, 1. Era o 1 mesmo. Lembre-se do seu Criador no dia da sua juventude, antes que venham os dias difíceis. Antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação ou prazer neles. Você chegar na melhor idade, chegar numa idade avançada e dizer assim, eu não tenho prazer nenhum na minha vida, nos anos que se passaram. Quão terrível é chegar a essa conclusão. Mas a conclusão que nós chegamos é a do versículo 13 e 14. Temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. O que isso significa? Não é ignorar os acontecimentos, mas quando eu olho para o Senhor, eu o adoro, o reverencio, devoto a minha vida a Ele, e Ele me faz refletir, filho, você errou mesmo. Porque, queridos, estar na presença do Senhor é estar diante da luz, e a luz ela ilumina, e eu enxergo se eu estou limpo ou se eu estou sujo. E algo sujou, eu falo, Senhor, Ele fala, é verdade, você se sujou, você errou. Não é ignorar os erros do passado, dos anos que se passaram, mas é olhar para Ele, é entender que a vida ela vale a pena sim, e ela tem um propósito maior. O propósito maior é temer ao Senhor e obedecer os seus mandamentos, porque fazendo isso eu terei bom êxito. Eu poderei viver o que João 10:10 diz. O ladrão sim, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor ele veio para dar vida, e uma vida abundante. Você pode aplaudi-lo? Aleluia! Onde é que está essa vida que Jesus prometeu? Jesus nos prometeu uma vida abundante. Aonde está? No Senhor. Quando eu temo o Senhor, quando eu vivo para o Senhor, então eu quero obedecer os seus mandamentos, cumprir os seus mandamentos. E eu quero resumir os mandamentos do Senhor: amar a Deus. E olhe para a pessoa que está do seu lado, porque é a mais próxima. Amar essa pessoa que está do seu lado. Qual o sentido da vida? Amar a Deus e a pessoa que está próxima de mim.
Amanhã de manhã a pessoa próxima de você vai ser o padeiro, vai ser lá alguém no seu trabalho, o seu colega de trabalho. Amar a Deus e amar ao próximo. Sabe por que nós temos dificuldade de amar ao próximo? Porque nós temos dificuldade de amar a Deus. Sabe por que nós temos dificuldade de amar a Deus? Porque às vezes nós estamos frustrados com os anos que se passaram e estamos com raiva de Deus. Então muitas vezes não se trata apenas de perdoar quem nos feriu, se trata também de perdoar o Senhor. Talvez você nunca tenha ouvido isso, nem eu, mas me veio hoje de manhã, me veio agora. Quem nunca teve raiva de Deus, teve mágoa de Deus? A gente não fala isso porque tem medo de não ser mais perdoado. Se fosse assim, Jacó não seria perdoado, porque ele lutou com o anjo. É possível nós discordarmos de Deus, ficarmos bravos com Deus, mas não ofender a santidade de Deus. Blasfêmia contra o Espírito Santo não significa você ficar magoado com Deus e dizer: Senhor, eu não concordo com nada que está acontecendo, eu não concordo com o que o Senhor fez. Isso não é blasfêmia. Mas é você buscar em Deus não resposta para tudo, explicação. Porque se você buscar explicação, sabe o que vai acontecer? Eu já fiz isso, Jó fez isso, então aprendi com Jó. Tá bom, Jó, você quer saber? Aonde que você estava quando eu fiz os mares, as areias? Aonde que você estava quando eu fiz todas as coisas? Você quer explicação de tudo? Não, Senhor, tá bom por aí, não precisa explicar mais nada. O que eu quero é viver a vida que o Senhor tem para mim, que é uma vida abundante, é uma vida que vale a pena sim. Queridos, quando nós falamos hoje pela manhã, e eu tinha esquecido, a respeito da morte, e eu disse que eu não gosto de sensacionalismo, e não gosto mesmo, fazer sensacionalismo para mover o coração das pessoas. Mas antes de subir hoje de manhã, eu fiquei sabendo, vocês viram ontem a reportagem de uma garota que foi saltar, como que chama aquilo mesmo? Jump lá? Big Jump? Isso. E ela faleceu. A garota que iria saltar depois dela é uma amiga nossa. E aí, a hora que eu fiquei sabendo também, e quem indicou, incentivou essa amiga aí foi a minha filha, que ela queria também saltar. Queridos, o que é a vida? Nós não temos o controle, ainda que a gente tenha atenção, ainda que a gente tome todos os cuidados, mas talvez alguém não vai tomar o cuidado e vai nos prejudicar. Então, se eu e você não temos o controle dessa vida terrena, mas o Senhor tem o controle da vida eterna, e nós já estamos vivendo ela, e nós vamos poder dizer como o apóstolo Paulo disse em Romanos: ó morte, a morte ela ainda nos vence. Você sabia disso? É a última inimiga a ser vencida. Nós não derrotamos ela ainda. Espiritualmente sim, mas literalmente não. O único que fez isso foi Jesus. Mas um dia nós também ressuscitaremos com Ele. E aí, mas aqui nós podemos dizer como Paulo: nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte. Você não pode ter a certeza de que a morte não vai te separar do teu cônjuge, dos teus filhos ou do seu filho de você. Não temos essa certeza. Mas a certeza que eu posso ter é de que nem a morte pode me separar de Jesus. Aleluia! E Jesus, quando venceu, ela disse: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. Você pode aplaudi-lo? Aleluia! Aleluia! Aguilhão é aquele ferro pontiagudo, aquele ferro que perfuraram Jesus ao lado, que você talvez tenha visto num filme.
Jesus sofreu, a morte perfurou ele, a morte também nos fere, o pecado nos fere, mas nós podemos afirmar também como Jesus. É claro que sofrimento para perdoar pecado, para salvar a humanidade, nós não temos esse poder, mas nós fomos convidados a carregar a nossa cruz e seguir Jesus. Então a vida é feita de sofrimento, sim. Nós não temos prazer no sofrimento, porque quem fica tendo prazer no sofrimento precisa vir às quintas-feiras para ter uma mente blindada. Você sabia disso? Tem gente que tem prazer no sofrimento porque daí ela é enxergada, ela é vista. Eu sofro tanto. Não, Deus não trata com coitado, Deus trata com filhos. Filhos, e filhos têm direitos, mas também têm deveres. O nosso irmão mais velho, ele já abriu o novo e vivo caminho para o propósito da vida eterna. Se coloque de pé, por gentileza.